Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Ana Botafogo Maison. Eu sou a Ju, do Titio da Ju, e estamos aqui com as nossas convidadas Heloísa Almeida e Mariana Matos. E também estamos aqui com a Michele, que foi a última ganhadora do sorteio, para gravar um vídeo aqui com a gente na loja. E hoje nós vamos falar sobre como entender o seu corpo pode te ajudar a melhorar na dança. Então, eu sou Heloísa Almeida, me chamam de Elo, eu trabalho sou professora de dança, do curso de licenciatura em dança aqui da Cândido Mendes, aqui no Rio. Sou professora de balé também, balé clássico, dou aula de fisiologia, de anatomia, fui bailarina e, enfim, esse tema é muito caro para mim. É um tema que eu gosto muito, eu insisto muito nessa questão de que somos bailarinos sim, fazemos arte sim, mas fazemos com o nosso corpo. Então, quando vocês me convidaram, eu achei super legal que a gente possa falar disso. Então, eu sou Mariana Matos, eu sou formada pela Escola de Dança, passei por algumas companhias, o Municipal do Rio de Janeiro, a São Paulo Companhia de Dança, companhia lá fora também, mas fiz educação física. Comecei mais pro lado da ciência, pro lado acadêmico, terminei o mestrado em Ciências do Exercício e do Esporte. Eu e a Heloísa, a gente faz parte de um mesmo grupo de pesquisa em Ciências do Exercício e da Saúde, lá na UERJ. E a gente estuda juntas esse tema de dança, de balé clássico, lá na UERJ. Então é um tema que a gente gosta muito de discutir e debater. Eu sou Michele Neto, eu fiz balé minha vida inteira, fiz faculdade de dança, sou licenciada e bacharel pela Faculdade de Viçosa, né? Agora eu tô no mestrado de Artes Cênicas da Unirio e tenho um pouquinho da experiência do balé clássico aí, do corpo envolvendo, conhecer um pouquinho porque faz total parte do nosso trabalho, né? Até como professora e como bailarina também, né? E depois de apresentadas as nossas convidadas, a gente vai então entrar mais a fundo nesse tema. Estudar o corpo, como é que isso vai ajudar a melhorar a minha performance enquanto bailarina, de todo mundo que está assistindo também? Então, esse tema as questões anatômicas, as questões cinesiológicas do nosso corpo, às vezes a gente não... Parece que como a gente é artista, né, a gente não quer muito falar sobre o corpo. E a gente demanda um trabalho físico muito difícil, duro e que Específico, né? Muito específico. E que eu acho que a gente tem que começar a falar mais desse corpo e achar isso natural. E até para fazer as trocas com um médico, com um fisioterapeuta, com um educador físico, né? De virar e falar assim, olha, eu estou tendo dificuldade nisso, nessa habilidade, não estou conseguindo fazer esse movimento, esse gesto, por quê? Né? E entender, eu sou andeora, eu não sou andeora, eu tenho a possibilidade, eu posso fechar a quinta. Então tudo isso, assim, às vezes parece que o professor vira e fala assim, olha lá, fulana faz e você não faz, né? Ai, isso é uma Parece que a gente parece que todo mundo é igual, né? Você tá com preguiça de fazer só andeora. Você é preguiçosa. Então, depois que eu estudei, eu me machuquei, me lesionei, exatamente por essa questão, eu não tenho essa possibilidade total de andeor e tive que fechar a quinta a minha vida toda, né? E isso acabou gerando uma compensação no meu joelho, né? E acabou que eu fiz lesão de ligamento, fiz 3 cirurgias, tentei voltar, enfim. E aí eu fui estudar, eu virei fisioterapeuta e ali é que eu comecei a entender, falei, meu Deus, olha só, eu não sou igual a todo mundo, eu não poderia fazer isso. Enfim, e aí voltei, continuei trabalhando com dança como professora e também fui fazer a licenciatura em dança, fui fazer o mestrado também falando do balé clássico. Mas sempre com essa questão assim, eu levo para minha aula esse pensamento, você é um artista, aqui você vai dançar, a dança, balé clássico, mas esse lugar da prática, do trabalho físico é um lugar que você tem que conhecer o seu corpo anatomicamente, as questões cinesiológicas, como é que ele se apresenta e quais são as suas possibilidades e quais são as suas dificuldades. Porque
porque isso muda tudo, muda né? tudo, né? A Mari trabalha mais, nós fisioterapeutas, a gente trabalha mais com a questão da reabilitação, então é no pós-lesão. No caso da Mari, que ela é educadora física, ela pode ajudar na melhora da performance, né? E nós que somos licenciados em dança, a gente vai conseguir olhar o nosso aluno de um outro modo, né? E isso eu acho que é muito importante. Aí a Mari pode falar um pouquinho dessa... Não, a gente estava conversando sobre isso, né? Como a gente enxerga o balé e o que nos difere do atleta, né? Porque a gente vê um certo receio de fazer essa comparação, como nós somos artistas, nós não somos atletas, mas as demandas físicas são semelhantes para o nosso corpo, né? A gente exige um grau de flexibilidade, de força, de condicionamento cardiorrespiratório semelhante a de um atleta. Mas ao mesmo tempo a gente não se propõe a fazer esses tipos de estudo e aí a gente só repete padrões que foram formados lá no século XV, né? A mesma aula, o mesmo ensaio, o mesmo padrão. E a gente aprende a conviver com coisas que eu acho que hoje em dia não cabem mais. De tipo, bailarino, se lesionar é normal, ter dor é normal, não tá doendo, não tá bom. Você vai terminar sua carreira cedo. O bailarina tem que doer, senão tá errado. Vira um sinônimo de que o movimento tá certo, né? Você não tá sentindo dor? Não, peraí, a dor ela é um sinal de quê? De que algo não está bem. Então, assim, entender o seu corpo, entender onde vai, a parte anatômica, cinesiologia, biomecânica, como aquelas forças atuam. Você gira, você faz uma pirueta, você está em cima de um eixo, como é que eu posso controlar isso melhor? Isso é fundamental, né? Eu tive uma professora que eu sempre lembro que ela fala assim, não existe bailarina burra. Não existe bailarina burra. E realmente, a gente tem que pensar no que está acontecendo. A gente faz um movimento porque um músculo contrai, a gente ativa uma alavanca, a gente faz um movimento porque tem algo aqui dentro acontecendo. As minhas células vão ativar um certo tipo de metabolismo para me dar aquela energia. Então tudo isso vai fazer eu dançar, né? Então eu sempre fico em dúvida, assim, como a gente não pode se comparar a um esporte, a um atleta, mas as demandas físicas são as mesmas. E aí eu pergunto para vocês, assim, vocês acham realmente que a gente é diferente do atleta? Fisicamente, assim? No trabalho físico. No trabalho físico. No trabalho físico eu acredito que não, né? As exigências são muito grandes. Você estava falando que os movimentos têm que se tornar naturais, mas na verdade quando você para pra pensar, peraí, é natural do ser humano ficar andeor? Na ponta? Subir na ponta dos pés é natural do ser humano? Que esforço tem que fazer para isso? Não, parece que não é natural do corpo, mas a gente tem que aprender a fazer isso natural e é por isso que esses conhecimentos eles se tornam importantes. E aí, eu acho que a gente vai agregar valor, né? Quando a gente conhece o nosso corpo, as nossas possibilidades, as nossas dificuldades, aí a gente consegue trazer o artista que está aqui dentro, mas o corpo está ali, o corpo é físico. A gente gostaria que fosse espiritual, né? Isso pra gente como bailarino, né? Entender como o nosso corpo funciona, onde é meu eixo, que força que eu vou fazer, qual músculo que eu vou contrair. E pro professor isso é fundamental, você saber olhar o movimento, você saber passar o movimento de forma correta, né? Não forçar além do que aquele aluno pode te dar. Né? Então, o conhecimento de anatomia, de biomecânica, de fisiologia vai te ajudar a passar o conhecimento de forma mais segura para esse aluno, né? Que a gente vê ainda... Porque algumas vezes os alunos chegam e eles não têm a consciência, né? Lógico. Que eles precisam ter a consciência desse corpo. Então, o papel do professor ali é fundamental para reconhecer o que ele é capaz, até onde ele pode ir, tá estimulando aquele aluno a se conhecer, né? Acho que isso Você acha que a faculdade te ajudou? Nossa, pra caramba, porque antes eu era só bailarina mesmo, né? Eu era essa pessoa que não tinha muito essa consciência, né? Tá doendo, deixa doer, tem que doer mesmo pra alongar mais. E quando eu entro na faculdade e me deparo com matérias de fisiologia, anatomia, né? E aí eu vejo, nossa, eu não consegui virar minha perna porque não é possível, sabe? Eu não tenho essa estrutura. E aí eu vou com outro olhar pro meu aluno, né? Chego lá e falo, olha, é normal, você não vai conseguir, vamos trabalhar dessa maneira, às vezes você um dia chega lá, o seu melhor é esse, sabe? Assim, a faculdade foi um divisor ali nos meus pensamentos, assim, sobre a consciência corporal, assim. E é legal porque quando fala assim, que ela fez, eu e ela, a gente fez licenciatura em dança. Isso. Aí as pessoas, tem muita gente que fala um pouco assim,
você fez faculdade de dança e conheço um monte de gente que fez faculdade de dança e não sabe fazer uma aula de balé. Gente, a Uma faculdade coisa é é de ensinar. dança. A faculdade é de dança. Sim, Não é de balé, de dança. De várias danças, não é só de balé, não é uma faculdade de balé. Então você ali está pensando... Não, e a licenciatura, para você ensinar, para você educar. Né? Mas mesmo, vamos supor, se você entra, por exemplo, eu já vi gente lá da faculdade, que foram meus alunos, que faziam danças urbanas. Sim. E eles continuaram sendo professores de danças urbanas, aprendiam lá um pouquinho de balé, flex ponta do pé, experimentavam o balé clássico, mas eles de forma alguma iam sair dali fazendo aula de balé clássico, né? Então, assim, às vezes formadora de bailarino, não é formadora, né? da mesma não forma, é essa função, exatamente, o educador físico tem várias áreas que ele pode atuar, né? Ele não sai dali formando. Ele vai ser um atleta, ele vai ser um preparador físico, ele vai ser um profissional de educação mas física. Ele pode ser um pesquisador, ele pode ser várias coisas. Eu, como fisioterapeuta, eu podia estar atuando dentro do hospital, eu podia estar atuando nas questões respiratórias, eu podia estar atuando... tá parecendo aquela coisa, eu podia estar atuando, eu podia estar fazendo. Gostei muito disso, mas enfim. Eu podia atuar como fisioterapeuta respiratória, como fisioterapeuta neurológica. Você forma num todo, né? Você forma num todo. O pensamento da fisioterapia, da reabilitação. E a mesma coisa com a dança. Então, quem puder fazer a licenciatura em dança ou até o bacharelado é para ampliar, não para virar bailarino. Então, assim, tem que virar bailarina e fazer aula mesmo, entrar na em escola, uma companhia bacana, bailarino fazer né? balé. Você tem que estar numa escola e fazer aqueles, no mínimo, 6 a 8 anos aí para você ir fazer muito, né, gente? Não é fazer duas vezes na semana, né? E essa demanda física, né, Mari, que a gente estava falando. A gente estava comentando sobre essa questão, né, de independente da gente ser artista, né, que a gente tem dificuldade de se colocar nesse papel, né, de pessoa física. Tem um corpo que tem essas demandas. Como a gente vai entender isso? Como a gente vai trabalhar no aluno isso? Como a gente vai trabalhar no bailarino isso? Então, assim, acho que esse papo hoje é para estimular a busca de conhecimento, na verdade, né? Pra gente parar de reproduzir no sentido de cópia, né, assim, sem pensar no que a gente tá fazendo. Repete. De ficar repetindo, sem pensar no que a gente tá passando pro nosso aluno. Falando, repete o quê? O quê, né? Eu tô fazendo a pirueta. Não saiu bom. Repete. Tá, mas... Por quê? Feedback. Como você vai dar esse feedback pro aluno, né? Se você assim, não enxerga o na hora que você tá movimento. na quarta posição, tudo bem, você pode falar do anteor e tudo, mas assim, você não tá mantendo o anteor o tempo todo, a sua cabeça não Precisa tá fazer um reforço de propriocepção do seu tornozelo, ou fazer um trabalho específico para isso, ou você vai procurar alguém que vai te ajudar nisso. Então, assim, você tem que ter essa visão, porque senão a pessoa vai repetir a mesma coisa e não vai adiantar em nada, né? É uma repetição que não leva a lugar nenhum, né? Ou se leva a dor e a lesão, enfim. Que não é o que a gente quer, né? Eu acho que uma coisa que eu vejo é que essa questão de ficar repetindo, reproduzindo, é que o professor, acho que às vezes ele repete o que funciona para o corpo dele, esquecendo que os alunos têm corpos diferentes. Um vai ter um perna em X, o outro pode ser que tenha um quadril mais largo, o outro pode ser que tenha um acetálabo diferente, que não tem aquela possibilidade toda de andeor. O que funciona para um não vai funcionar para o outro, né? E necessariamente. O professor, né, Michele, vai ter que ter essa habilidade. Para reconhecer, essas diferenças e potencializar também, Exatamente. E aí o aluno se sente mais forte para poder mostrar o melhor dele e sabendo, tendo mais domínio, né? E podendo conversar com outros profissionais, podendo conversar com o educador físico, falar, olha, né, a questão do andeor, que é uma questão polêmica sempre, né? Que é o andeor, é uma rotação externa. Que é uma rotação externa da coxa, também tem lá a inversão do pé. Então, todo esse movimento precisa ser mantido durante toda a nossa dança. Não é uma coisa assim, vira andeor e larga, vira andeor e larga. Vira andeor e mantém. Então, as forças, que aí o pessoal da educação física vai saber trabalhar tão bem, enfim. Eu acho que a gente tem que se unir, né, gente? A gente tem que agregar.
juntar das mãozinhas, assim. Tem. A gente estava conversando aqui antes, né, que o ideal, né, a gente falou aqui tá falando sobre esse trabalho multidisciplinar, né, com um bailarino que deve vir não só quando a gente pensa numa companhia, mas na formação dele, né, porque a gente tem um trabalho que é a aula que a gente faz, a gente já sabe, a ciência já nos mostrou, os estudos já nos mostraram que a aula sozinha, a aula de balé sozinha, não prepara o nosso corpo para o que a gente vai precisar na hora de dançar. Isso, que Isso é muito interessante. Tá estudando, que a Mari tá estudando. É o ponto que eu estudo isso. Então, assim, o que acontece? Eu faço uma aula que eu trabalho tais passos, mas numa intensidade fraca, porque toda hora eu paro. É um exercício que a gente chama de intermitente. Meus passos são curtos, toda hora eu paro para dar uma explicação, então a pessoa para, eu viro para um lado, eu viro para o outro. Só que na hora de dançar, você dança 5 minutos direto. É verdade. E aí você sai pra coxinha e fica assim, morrendo. Sempre você tá em déficit de oxigênio o tempo inteiro. Então, assim, a gente já sabe que a aula de balé não prepara o nosso corpo para as demandas na hora de dançar. E a gente continua repetindo esse modelo. Mas não que o modelo da aula de balé deva sair, não é isso que eu tô falando. Ela é importantíssima. Mas na aula de balé, o que a gente trabalha? A gente trabalha a parte técnica. A gente trabalha a execução do passo. A gente trabalha o movimento. Mas a gente precisa de uma parte para preparar o nosso corpo para o que a gente vai precisar para dançar. Que seria o condicionamento. Então, assim, eu deveria ter, olha, hipoteticamente, né? O sonho, né? Eu tenho uma parte de condicionamento, eu tenho uma parte técnica, que é o professor de dança que vai me dar. Então, esse condicionamento aqui eu vou trabalhar com o professor de educação física. Eu tenho, na minha aula de dança, eu trabalho a minha técnica. Se eu me machuco, eu vou procurar um médico e um fisioterapeuta. E eu tenho o meu ensaiador que vai trabalhar a minha coreografia, a minha dança, a minha arte. Então, assim, existem posições e conhecimentos diversos que devem se agregar ali na formação desse bailarino. Que a gente já vê muito acontecer lá fora, né? Que a gente já vê essa formação acontecer. Você falou, teve uma companhia, né? Eu dei exemplo de algumas companhias que a gente vê, o Boston Ballet, o Royal Ballet, mas tem uma companhia menor que chama a United Ballet, depois até a gente coloca aqui pra vocês seguirem, que tá com um pensamento, assim, super na vanguarda, assim, de trazer esse bailarino. Eles até colocam lá no Instagram deles, construindo atletas da arte, atletas da dança, alguma coisa assim. Então, que eles já vêm na formação, eles têm um programa de trainee muito legal, que eles já vêm na formação desses bailarinos, mostrando que eles precisam cuidar do corpo e da saúde deles. Que isso é parte do dia a dia deles, né? Que isso deve ser parte da formação e do dia a dia deles, né? Na minha experiência, assim, que eu tive, eu sempre fiz uma aula extra, né? Eu ia fazer minhas aulas, depois eu ia fazer minha aula de chão, minha aula de pilates, minha aula disso, só que eu também tinha condromalácia, hoje em dia dor anterior no joelho, tá no grupo da dor anterior, que é um desgaste ali da cartilagem da patela nos 2 joelhos. Tinha uma lesão de quadril também, mas na minha cabeça, quando eu fui formada, isso é normal. Você é bailarina, você tem que viver com essa dor. E você deveria ter sido trabalhado exatamente nas suas especificidades, Sim, né? mas aí o que acontecia? Eu ia fazer essas aulas extras, isso não me agregava muito. Porque era um momento que eu deveria estar descansando, que eu já tinha dançado 8 horas por dia, 10 horas por dia, e aí eu tinha que buscar no meu extra um trabalho externo, e aí eu sobrecarregava ainda mais o meu corpo. Eu trazia uma carga ainda maior, e a gente sabe que no balé a maior parte das lesões são por excesso de uso, e eu trazia mais uso, sem periodizar, sem pensar no que fazer. A periodização que você fala. Isso a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Mas assim, sem pensar no que eu tava fazendo naquele momento. Então eu dava o tempo inteiro 10, 8 horas por dia pro meu corpo e um descanso pequeno. E isso, logicamente, vai machucar. E a gente tem uma cultura de que é normal, você tem que dançar assim, você tem que dançar com dor. Eu lembro de final de ano, eu ter que levantar apoiada, assim, parecia uma velhinha, né? Levantar que eu não conseguia ficar em pé, né? Então, eu acho que já tá mais do que na hora da gente mudar isso. A gente vê que isso lá fora já tá andando e a gente precisa mudar isso aqui dentro também. E aproveitando que a gente falou tanto de Andeor aqui, a gente vai chamar a Loane para demonstrar o que seria esse Andeor que a gente tanto quer atingir no balé, né? Isso.
Vamos tentar mostrar com ela. Vem, Luan. Então, a gente vai falar um pouquinho de Andeor, né? E aí eu vou chamar a atenção, lógico, gente, ela é incrivelmente linda, né? Tem um corpo com todas as características de uma bailarina clássica, né? Então, assim, não dá pra gente comparar. E ela também é Andeor, né? Ela tem todas essas possibilidades. Então, por exemplo, os rotadores externos, eles estão aqui atrás. Eles fazem a rotação externa. Só fecha o paralelo. Olha lá, quando ela ativa os rotadores externos que terminam, isso, ela está ativando, que estão aqui, que terminam aqui no trocânter, vai lá, puxa o vira Andeor agora, segura, isso. E ela vai ter que manter essa rotação externa, que é diferente de fazer retroversão da pelve ou anteroversão da pelve, né? Então ela vai manter só os rotadores externos. Contraindo o quadríceps, né? E aí, consequentemente, o joelho está esticado. Ela também não desaba Não dá pra ver. não dá pra ver, mas assim, enfim, ela tem as condições ideais. Isso daqui é o ideal. Mas vamos supor que ela não conseguisse manter. Fecha um pouquinho. Ela vai desabar o arco do pé, né? Vai soltar aqui. E olha só, ela não vai trabalhar no máximo de potência dela. Isso que é muito importante. Fica um pouquinho de frente lá pra... você tem um pouquinho de joelho recurvado, né? Tem. Vendo? Mas olha só, solta um pouquinho os rotadores externos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Agora ativa lá os rotadores externos. Olha como muda a musculatura, né? Fica bem chapado, assim. E é importante a gente falar, Elô, por que é ideal esse alinhamento que deve partir do quadril, né? O Andeor a gente examina do quadril, da articulação do quadril, porque senão a gente vê aquela briga e quem sofre é o joelho, né? Porque fica o pé Andeor, só que solta aqui o quadril para eles verem. E a coxa para frente. Então o pé tá Andeor e a coxa para frente. Isso gera uma torção. Uma torção aqui no meio, no joelho, né? Alguém vai sobrecarregar. Ela mantém. Então, o segredo está em manter a rotação externa. Se ela mantém e solta, mantém e solta, mantém e solta, ela não consegue trabalhar. Então, conhecer essas forças, conhecer seu corpo é muito importante, gente. Faz muita diferença. Né? Olha lá, tá vendo? Olha lá. Principalmente quem tem o joelho assim, recurvado, gente, olha só como é que o Andeor ajuda. Olha lá, só. Olha isso, gente. Muito bom. Mas isso é muito difícil pra mim, sabia? Pois é, mas essa força que vai ser importante pra você evitar de ter lesões. Mas outra coisa que a gente ia falar, Elô, era sobre a estrutura diferente. Como você falou, a Luane, ela tem uma estrutura privilegiada para rotação externa, né? Então, outras coisas em alguns momentos vão restringir essa rotação externa. Então, você vê aquela sua amiga que tem um mega Andeor de segunda e você pensa, nossa, mas eu tô fazendo o máximo de força e não consigo. E aí é legal o professor saber por quê, né? E a Elô vai falar um pouquinho da anatomia. E a gente está falando de um aspecto só, né? A gente está falando de muscular, de Andeor, tem várias outras coisas pra gente estudar que a gente não vai Fala falar da minha aqui. borboleta. Olha isso, gente. Não vai falar, não dá pra filmar, né? Olha lá, você consegue? Olha lá, tá vendo? Ela aqui não consegue descer totalmente o joelho, Só se eu colocar os fizer joelhos força apoiados. em algum lugar. Pois é, mas ela tem essa possibilidade. Então, mas ela consegue ativar. É uma questão de ligamento aí, né? Os seus ligamentos são mais tensos. E aí, ele segura e ao mesmo tempo muscular também. Agora, faz o sapo. Sapinho. Gente, tá aqui, ó. Tudo no chão, ó, gente. Então, as possibilidades dela são enormes. É uma questão articular mesmo. Ligamentar mesmo. Seus ligamentos são mais curtinhos e puxam. Mas você não tem problema, não. Isso é bom também. Isso é bom pra Isso é bom. proteger, Isso é bom. Porque ligamento Ele liga, segura. tá, gente? Ligamento liga. A gente não Ele tá ali fortalece o ajudando. ligamento. Exatamente. Está ali ajudando a manter a estabilidade da sua articulação. Então é bom você ter um ligamento que te Gente, segure. ela fica assim, eu queria muito fazer isso. É bom você ter um ligamento que te ajude a segurar no movimento. Senão você vai fazer um développé e aí, ó, sua perna vai voar lá longe, né? O fêmur vai descolar ali do acetábulo.
Aí na é frente ela luxação, tem, né? tá, gente? Aí é luxação. É, mas é mais raro no quadril também, é mais raro. Mas assim, então ela tem um corpo, um físico privilegiado, ideal. E foi o que a Elô falou, a gente falou aqui de questões musculares. Existem outras questões anatômicas que vão limitar também esse andeor, né? E aí tem as questões de periodização, que a Sim. Mari também estuda, que aí é uma outra questão. Então tem muita coisa pra gente agregar valor ao nosso trabalho. E não menosprezar, e assim a gente juntar. Quanto mais informação a gente tiver, melhor. É isso. Aproveitando aqui a Luane também fez educação física. Ah, é verdade. Também é profissional de educação física também. Corre atrás, faz o dela lá, todo dia na Smart tá ela lá, na esteira. Não, depois que eu me formei também, me ajudou em muita coisa assim no balé, isso mesmo de entender o corpo, de acrescentar a musculação com o balé. Eu mudei o meu físico, mudei minha forma de pensar, de trabalhar, de tudo, assim, me machuco bem menos, tenho menos preguiça. Tem, né? E daí, você falou da musculação, prepara né? melhor o Que a corpo. gente estava falando que existe um preconceito, né, do bailarino pra musculação. Não sei se todo mundo. Verdade. Primeiro que há uma coisa que a gente acha chato, né, no início. Ai, é muito chato. Mas não é, gente. É uma ciência muito bacana quando você começa a entender melhor e aplicar. E usar ela bem, né? E usar ela bem. E é desafiadora também, pode ser desafiadora. E ela vai te complementar. E outra coisa é o mito do que se você botou peso, você vai ficar gigante. Vocês estão vendo a Luane aqui, né, gente? Tipo, se eu botar um pezinho na minha perna, eu vou ficar enorme. Ou o braço, né? Tipo, muita gente fala... Eu malho muito mais braço do que perna. E olha o braço dela, gente. Então, o que eu quero dizer... Ó, Mas é difícil ficar grande, não é, Luane? É difícil. As pessoas falam como se fosse uma coisa fácil, né? Eu vou pegar um peso, amanhã eu vou estar fisiculturista. Não é assim, né? Existe todo um trabalho para você Exatamente. ganhar uma musculatura, né? Que existe uma nutrição, um descanso, uma preparação adequada, né? Então, como a Luane falou, o que ela mais malha é braço, o que ela mais treina é braço. E eu escuto muito, eu não posso pegar braço, não vou ficar com meu braço enorme. Eu fico assim, nossa, então a gente só teria Por isso que tem que ter fisiculturista, né? conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, e aí pode ser fazendo fisioterapia, no caso, fazendo educação física, uma faculdade, fazendo licenciatura ou bacharelado em dança, mas enfim, trazer pra gente se juntar. Eu conversar com um educador físico, né, a pessoa que só fez balé, conversar com um licenciado em dança, enfim, o negócio é somar, né? Como a gente já estava falando antes na nossa outra conversa, somar. E né? complementando a conversa que vocês estavam tendo, que eu estava assistindo de fora, que vocês falaram que às vezes estudar não vai sair um grande bailarino dali, como também um grande bailarino não quer dizer que ele vai chegar numa sala de aula e vá saber dar uma boa aula. Exato. Isso não quer dizer nada. Sim, por isso o conhecimento, né? Correr atrás de conhecimento. Conhecimento. Então, parabéns, Luane, você. Obrigada. A gente se formou juntas, gente. Não, gente, olha aqui, ela tem um tamanho. É. Olha, gente, se eu tivesse Viu? nascido uns 20 anos As depois. pessoas a dançando gente- juntas, viu? Obrigada, Gente, Viu? grande faz falta. Gente, Aproveitar que vocês falaram agora com a Luane sobre a questão da musculação no balé, eu vejo a diferença dos dois trabalhos, né? Do balé e da musculação. Eu comecei a malhar esse ano, eu nunca tinha malhado na vida por alguns motivos, dentre eles eu pensava, nossa, que chato. Ainda acho um saco hoje, ainda vou malhar assim, ai meu Deus, que coisa chata. Mas eu vejo que tem trazido os resultados pra mim. E outra coisa que eu tinha muito na cabeça e que quando eu comecei a malhar, algumas seguidoras minhas do Tutu da Ju vieram falar comigo, Ju, mas não vai prejudicar o seu balé? Você não vai ficar muito musculosona demais? E na verdade a gente vê que não é bem assim, né? E eu comecei a malhar, como eu falei, esse ano e tem tido resultados pra mim muito bons no meu balé. Só que eu vejo que é engraçado que nos pesos, nos equipamentos, o meu pezinho é lá aquele de iniciante, não carrego quase nada, da vovó. Mas na flexibilidade, quando eu tô me alongando lá no final do treino, sempre fica aquelas pessoas, mas ela é bailarina, com certeza ela é bailarina. Eu sou bailarina, gente, mas eu não nasci assim, eu treinei isso a vida inteira. Então, É, duas eu coisas acho- pra eu acho- falar, é. força e flexibilidade. eu queria falar, na verdade, que a força, a gente fala o treinamento de força, o treinamento que pode ser feito com peso, com sobrecarga ou não, né? Que é esse treinamento muscular, assim. A gente tem vários tipos de força, né? Então a gente tem uma força que gera o movimento e tem uma força que não gera o movimento, que a gente chama da força isométrica.
que deixa ali, que é uma força muito interessante pro balé, especificamente, né? Que a gente viu no Andeor, né? Porque você tem que manter aquela musculatura ativada o tempo inteiro. Ali ela manteve e não tá gerando movimento. Mas quando eu faço uma força dinâmica de um grand battement, é um outro tipo de força. Então é um outro trabalho que eu faço. Então dentro desse universo de treinamento de força, existem tipos de treinos diferentes para tipos de forças diferentes. E o que você vai dançar vai diferenciar também o que você precisa trabalhar. Lógico. O que você vai dançar não só de balé, de dança, mas quem você é também. Por exemplo, um bailarino principal, ele precisa ter ele dá muito salto, muito grande salto, então ele precisa de uma força explosiva. Bailarina que faz padedê, né? Tem que ter aquela resistência durante todo o mas um corpo de baile precisa de mais resistência. Porque ele fica mais tempo em cena. Ele fica, por exemplo, numa quarta posição allongée, horas, sei lá, no segundo ato, no segundo ato lá. Você fica aí lá, enquanto o príncipe passa, você tá lá embaixo. Você tá segurando no seu quadríceps, você tá segurando na sua força ali. Os sonhos do Dom Quixote, que a gente fica um tempão no cupê aqui e às vezes começa a doer a bunda. E fica. Então, assim, existem forças diferentes pro que você vai dançar e para isso você precisa trabalhar. Então, o trabalho de força, ele também deve se diferenciar de acordo com o que você vai dançar, o que você vai trabalhar. Outra coisa é o mito do vou ficar grande, vou ficar enorme, vou ficar forte. Isso não é real, né? A gente precisa de muito mais para ganhar, né? O que a gente chama de volume muscular, de massa muscular. A gente precisa de uma alimentação adequada. Isso daí daria um outro bate-papo, porque a gente tem uma alimentação muito inadequada na dança. Isso, chamar um bom nutricionista. Um bom nutricionista, né? O descanso, a periodização adequada. E como você falou, você pega pesos ali muito poucos, né? Muito pequeno. E outro mito que é incrível é que você vai ficar menos flexível, que você vai ter menos alongamento. Nossa, você vai ficar encurtada? Não. Isso é mito total, a ciência já viu que não tem nada a ver, não vai diminuir o seu arco de movimento. Agora, existe uma hora ideal para você trabalhar a sua flexibilidade, que não seria antes do treino de força. Que não seria também antes da sua aula de balé. E nem no meio da aula de balé. E nem no meio da aula de balé. A gente já faz. Pois é, isso aí é uma coisa que a gente não tem muito como mexer, né? Mais ou menos, né? Você não precisa pedir pro seu aluno se alongar ali no meio, porque a gente às vezes termina a barra e fala, alonga. Não precisa, você pode fazer no final da sua aula. Pode jogar esse treinamento de flexibilidade pro fim da sua aula, para uma sessão diferenciada. Uma sessão que você vai trabalhar a flexibilidade. Por quê? Porque em alguns momentos esse trabalho pode atrapalhar a sua força. Aí se você sai dali e manda o seu aluno saltar, por exemplo, ele pode de repente se lesionar. Então assim, transfere esse treino de flexibilidade para um momento posterior, para um treino específico, não antes da sua aula, não no meio da sua aula. E não tenha medo de fazer força, isso não vai prejudicar o seu arco de movimento. Você não vai ficar tão grande a ponto de não conseguir fazer alguma coisa, né? Mas essa questão do meio da aula é curioso, né? Porque assim, ao mesmo tempo, no final da barra você está muito quente. Sim. Então você tem uma possibilidade maior de fazer um alongamento dos tecidos musculares, né? Então, mas no assim, final também, né? Sim, mas assim, o que a gente acha que tem que ter mais cuidado na hora que você for voltar para o centro, você não fazer um exercício de muita força muscular, né? Você faz um port de bras, faz um adágio sem grandes movimentações para você voltar aquela força, para todos aqueles receptores articulares e musculares, eles voltem para um tônus. Mas assim, não sei se a gente talvez tenha que estudar melhor, que eu acho isso importante, estudar melhor exatamente esse momento, entre a barra e o centro, por que a gente acaba fazendo isso não se lesionando muito, mas como que a gente pode melhorar porque depois, por exemplo, às vezes também tem ensaio. Sim, então, eu tô falando assim, pra ele pensar numa sessão em separado para trabalhar a flexibilidade, né? Uma sessão, uma parte do seu dia que você vai trabalhar a flexibilidade, de forma separada, né? Como o pessoal estuda hoje em dia. Então, o pessoal, na educação física, eles fazem treino de força num dia, treino de flexibilidade no pode ser dia, até no mesmo dia, mas você tem que adequar essa ordem, entendeu? Pra não te prejudicar, fazer, né? Por exemplo, só uma aula de chão, né? Isso, ou você vai fazer essa aula de chão depois da sua aula,
né? E não botar aquilo tudo no mesmo bolo ali. Porque a gente tem muita mania de se alongar o tempo inteiro, né? Essa parada a gente tá se alongando. A gente vai... E aí vem o outro mito, do que o alongamento previne lesão. Que o alongamento você vai se machucar menos. Isso é outro mito, né? Então, e às vezes, né, Lu, pode ser até o contrário, dependendo de quem você está trabalhando. Né? Se a pessoa tem uma frouxidão ligamentar, se a pessoa já é muito flexível. É melhor segurar, né? Inclusive, essa pessoa. Mas eu acho que essa questão da individualidade, né? Ao mesmo tempo que o balé é uma dança, de um corpo de baile, que a gente já falou aqui, né? É um corpo que tem que dançar homogênea, que a gente tem que estar homogêneo na nossa dança, todo mundo mais ou menos fazendo gestos semelhantes, mas ao mesmo tempo tem que ter a individualidade. Quem é a Ju, né? Quem é a Michele, quem é a Mariana, quem é a Elô, cada um, e aí tem uma responsabilidade individual, o meu corpo, e aí eu conheço, e eu como professora ofereço ao meu aluno, olha, essa é a sua informação sobre o seu corpo, né? E essa individualização eu acho que vai ser muito importante, que já tem na educação física, que já se trabalha muito os atletas. A individualidade biológica que a gente chama, né? A individualidade biológica é exatamente isso, é entender a pessoa como ela é, né? Porque nós somos diferentes. Demandas, né? Para as demandas que ele vai ter. Sim. Então agora agora vai ter no Teatro Municipal, vai ter Copéia. Então quais são as demandas para esse trabalho, né? Eu acho que vai ser seria muito legal se a gente tivesse um pensamento, pudesse ter esse pensamento para cada trabalho que a gente está fazendo, de espetáculo do final do ano. Esse seria o que a gente chama de periodização. Periodização, né? Quando a gente fala de planejamento. O ideal seria a gente ter um planejamento. Eu sei que na dança isso é muito difícil, que a gente não sabe às vezes quando a gente vai dançar. E aí pinta um espetáculo semana que vem. E aí você começa a ensaiar igual uma louca para dançar semana que vem. Mas o ideal é que a gente tivesse algo planejado pra gente conseguir preparar esses períodos, né? De preparação, períodos de ensaio. O que eu vou fazer na véspera? Será que é legal eu ensaiar 10 horas por dia e depois dançar no mesmo dia? Né? Será que isso é o ideal? Então, assim, esse planejamento tem que começar a ser já está sendo estudado, né? Mas tem que começar a ser posto em prática, eu acho aqui, né? Que legal, né? Porque a gente tem muita coisa pra gente aprender. Olha que encanto incrível, assim. Eu fico encantada porque eu falo, gente, tem muita coisa para se estudar. Vocês, essa geração mais jovem, vocês têm muita coisa para levar, para trazer para a dança, né? E para levar a dança para outros lugares do balé clássico, no caso, para outros patamares. Enfim, caminho longo e lindo. Então vamos continuar estudando, né? Para levar boa informação para vocês, né? Muita informação. E finalizamos aqui o nosso vídeo. Eu espero que tenham gostado muito. Deixe aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de aprender nesse vídeo. E não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.